Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos, e hoje eu vou falar sobre estruturas de rede compacta e como você aplica esse conhecimento das nomenclaturas dessas estruturas para o seu projeto de subestação, principalmente na planta de situação de um projeto de subestação. Vamos lá! Então vamos lá entender esse tipo de estrutura. Por que a gente chama compacta em espaçadores? Porque ao longo dessa estrutura ela vai ter espaçadores losangulares principalmente. Existem outros tipos de espaçadores, mas espaçadores losangulares que vão estar a uma distância de 7 a 12 metros aproximadamente. Então ela é uma estrutura compacta em espaçadores. A abreviação dela é CE, que vem justamente de compacta em espaçadores. Esse tipo de estrutura ela começou a ser bastante utilizada em regiões arborizadas, justamente para evitar o contato da rede com essas áreas que são arborizadas, o contato da rede com uma árvore, por exemplo, né? Porque ela é justamente mais compacta e ela também evita este contato entre as fases através desses espaçadores que vão espaçar a fase A, a fase B e a fase C, tá? Então ela foi bastante utilizada em regiões arborizadas, mas ela também é muito utilizada em derivações para subestações. Algumas concessionárias elas obrigam que a derivação para a subestação específica do cliente ela seja em rede compacta, que nem esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. Então aqui a gente tem a nossa rede compacta, eu vou explicar as nomenclaturas dessas estruturas, tá? Daqui a pouco para vocês. E aqui a gente tem, ó, a derivação. Essa derivação de rede para o meu cliente, ó, o isolador aqui, ó, o espaçador losangular, né? Essa derivação geralmente é em estruturas de rede compacta. Ela vem sendo exigida, né? Em algumas concessionárias, não são todas, tá? Aqui na Equatorial, por exemplo, está sendo utilizado muito a estrutura B3, a tipo beco, mas em algumas concessionárias elas pedem também que as derivações sejam em rede compacta. Pode estar até passando rede normal aqui, mas algumas delas pedem que sejam em rede compacta. A antiga Enel Goiás também pedia que as redes fossem compactas, as redes de derivação. Então ela é bastante utilizada justamente para isso. Uma região muito arborizada, para você evitar o curto-circuito da fase com a árvore, por exemplo, né, com algum galho, você compacta essa rede justamente para esse tipo de proteção. E aí vem o seguinte, quais são os condutores dessa rede, né? O Moacir tem 4 condutores aqui, não estou entendendo como é que funciona. É o seguinte, estes condutores que você está vendo aqui são os condutores de fase. A fase C geralmente fica para o lado da calçada, a fase B é justamente esta fase aqui, e a fase A é esta fase aqui. Então aqui a gente tem a fase A, a fase B e a fase C. E este condutor aqui é chamado de condutor mensageiro, ou cabo mensageiro. E ele é justamente para fazer a sustentação desta rede aqui, né? Então ele simplesmente sustenta a rede e ele também tem uma função de para-raio. Como assim, Moacir, para-raio? Ele acaba criando um ângulo de proteção desta rede aqui e acaba atraindo o raio primeiro, neste caso, já que ele é um condutor nu, né? Então, aqui ele funciona, o cabo mensageiro ele funciona como sustentação de rede e ele vai funcionar também, além da sustentação, como uma proteção via para-raio, porque este condutor aqui, ele é aterrado, tá certo? Então, este aqui é o cabo mensageiro, esse aqui são os condutores de fase. Quais são as dimensões, as características desses condutores geralmente utilizadas, né? Então, a gente tem aqui o condutor tipo CA, que é um cabo de alumínio. Estes condutores de fase em rede compacta, eles são cobertos. Eles não são isolados, eles não são 100% isolados, é muito importante você entender isso. Eles são cobertos com uma capa protetora mesmo em XLPE, tá? Então, a gente costuma chamar esse cabo de cabo protegido, porém não isolado. Ele é simplesmente um condutor protegido, tá? E aqui a gente tem a seção mínima de 50 milímetros quadrados. Fica muito atento porque isso aqui é pedido em algumas concessionárias. A seção mínima do condutor na rede compacta deve ser de 50 milímetros quadrados. Em outras concessionárias, elas pedem que essa rede seja de 35 milímetros quadrados. E isso pode variar. Encordoamento classe 2, o que significa isso?
a rigidez deste cabo. Ele é um cabo menos rígido, ele não é um cabo tão maleável assim. Se fosse um cabo muito maleável, seria um cabo classe 5. Geralmente os cabos em rede compacta, eles são classe 2, tá? Eles são menos maleáveis, até porque ele precisa ficar realmente rígido lá, fixado na rede especificamente, tá? Então a gente tem aqui essas características, ficar atento porque isso aqui pode mudar. E aqui a gente tem um cabo mensageiro. Geralmente você vai ver essa descrição aqui, ó. Cabo mensageiro 9,5 AR. O AR vem de alumínio reticulado, né? O tipo do cabo. E o 9,5 é o diâmetro deste cabo. Neste caso aqui, ele tem 9,5 milímetros de diâmetro. Eu já vi cabos mensageiros com 6,4 milímetros de diâmetro. E aí tinha lá 6,4 AR. Isso vai depender do que a concessionária estiver te pedindo, mas na maioria das vezes é 9,5 AR. Então, os condutores dessa rede são cobertos em XLPS, não são isolados, são protegidos. A seção mínima geralmente é de 50 mm² e o encordoamento é classe 2, ele é menos rígido, tá? E o condutor mensageiro geralmente tem 9,5 mm de diâmetro em alumínio reticulado, tá? Então, esses são os condutores da rede compacta. E aí vamos mais, agora vamos para estrutura. Quais são as nomenclaturas, as principais estruturas de rede compacta que você vai encontrar por aí nas ruas, né? Vamos para essas variações. Antes de eu falar da nomenclatura, eu quero que você entenda as variações. Existe a variação 1, a variação 2, a variação 3, a variação 4. Por exemplo, uma estrutura CE1, uma estrutura CE2, uma estrutura CE3 e uma estrutura CE4. O que significam essas variações na rede compacta, mas também serve também para redes tipo beco, para redes meio beco, para redes normais. O que significam essas variações? Variação 1, se eu falar que uma rede é CE1, ela é uma estrutura que passa, ela é uma rede que passa compacta e não faz angulação. Na verdade, ela faz uma angulação máxima de 6 graus, mas não é o ideal, não é uma rede ideal para fazer angulação. Então, se eu falo que uma rede é CE1, ela é uma rede que passa, ela simplesmente passa, né? E ela não faz nenhuma angulação. Se eu falar que uma rede é CE2, ela é uma estrutura que passa e faz uma angulação de, no máximo, 60 graus, né? Então, essas angulações, elas, de acordo com a estrutura da rede compacta, ela consegue fazer no máximo 60 graus de angulação. Se eu falar que uma rede é CE3, ela é uma fim de rede. Ela termina, a rede termina naquele ponto e ela tem uma característica específica da estrutura, né? E você vai ver daqui a pouco. E se eu falar que uma estrutura é CE4, ela tem a variação 4, ela é uma estrutura que passa com uma angulação máxima de 90 graus. Você consegue fazer uma angulação maior de 90 graus com essa estrutura compacta, né? Então, essas são as variações. Com essas variações em mente, a gente vai para as nomenclaturas. Vamos lá. Aqui a gente tem, por exemplo, uma CE1, ou seja, ela é uma compacta em espaçadores que passa e não faz nenhuma angulação, né? Então, compacta em espaçadores que passa e não faz nenhuma angulação. Para você não errar, sempre fica atento à estrutura que você está vendo na rede e não se ela está passando ou está fazendo angulação. Porque é através da estrutura que você consegue identificar a nomenclatura da rede que você está trabalhando. Então, aqui a gente pode ver a estrutura CE1, simplesmente CE1. Ela tem um espaçador losangular, né? Muita gente chama isso aqui em campo de cavalo marinho, né? Mas o nome técnico é espaçador losangular. Aqui você vai ter o cabo mensageiro, aqui você vai ter a fase A, a fase B, a fase C, aqui você vai ter o braço L, tá? Simplesmente uma estrutura CE1, tá? Passando. E aí você bate o olho na rede, tá lá em campo, bate o olho nessa estrutura e aí você consegue ver que é uma estrutura CE1. Agora a gente tem aqui a CE1A, que é a mais vista. E por que ela chama CE1A? Porque ela vai ter este braço aqui chamado braço antibalanço. E porque esse A vem justamente do antibalanço, tá? Então, essa aqui é a estrutura CE1A. A diferença da CE1 para CE1A é simplesmente este braço aqui que sustenta este espaçador losangular. Aqui ele está solto, aqui ele está com este braço aqui de sustentação em cada poste da rede, né? Então, essa aqui é uma estrutura CE1, essa aqui é uma estrutura CE1A. Percebe a lógica? É que o 1
significa que ela está passando e não faz nenhuma angulação. O CE é compacta em espaçadores e o A é de antibalanço, porque eu tenho um braço aqui chamado braço antibalanço, tá? Então, é basicamente isso, a estrutura CE1. E vamos para o exemplo dessa estrutura CE1, que é o que a gente mais vê. Aqui você está vendo ó, o cabo mensageiro, né, que faz a sustentação da rede. Aqui o braço antibalanço e aqui a gente tem um braço L, né? Aqui o nosso espaçador lançangular, a fase A, a fase B, a fase C e o condutor mensageiro aqui neste caso, tá certo? Então essa aqui é a estrutura CE1A neste caso. Se ela tivesse sem esse braço, seria a CE1, né? Vamos para a próxima, CE2. Aí percebe que a CE2 ele já tem uma configuração totalmente diferente. Na estrutura compacta em espaçadores 2, a moça aqui não está fazendo nenhuma angulação, então não é CE2. Não! O que você tem que atentar é o seguinte, a forma dessa estrutura é uma CE2. Não é porque ela não está fazendo angulação que ela não possa fazer angulação. Você consegue fazer uma angulação com ela, mas aqui neste caso, nesse exemplo, ela está passando reto. Como você faz para identificar em campo? Você olha a estrutura, o formato dela especificamente. Então aqui o formato de uma estrutura CE2 que consegue fazer uma angulação até 60 graus é um formato em que a gente tem aqui um braço e esse braço é chamado de braço tipo C, porque justamente ele tem um formato de um C, né? Então esse braço aqui é um braço tipo C, aqui a gente vai ter os isoladores de pino poliméricos e aqui o local do condutor mensageiro, do cabo mensageiro, né? Então essa estrutura é uma CE2 por causa do formato dela. Ela consegue fazer angulação, mas se você olhar o formato, você já vê de cara que é uma CE2. Então a estrutura CE2 ela tem o braço tipo C e os isoladores de pino poliméricos, tá certo? Muito importante entender isso, essa é a estrutura CE2. Vamos para a estrutura... só o exemplo aqui da estrutura CE2 para vocês, né? Então eu estou lá em campo, bato o olho na estrutura e já sei que é uma CE2. Por quê? Braço tipo C, isoladores de pino poliméricos. Já resolvi o meu problema aqui, marco no meu levantamento em campo uma CE2, tá? E aí a gente tem a nossa CE3, lembra do 3, fim de rede? Mas aí você vai ter que tomar bastante cuidado, porque nem toda CE3 a rede acaba. Pode ter CE3 que faz uma derivação para uma rede normal, por exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então isso pode acontecer, né? O que você tem que atentar sempre é o quê? A estrutura, o formato de uma CE3. E qual que é o formato de uma CE3? Ela vai ter um braço tipo C, ela vai ter um suporte aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ó, aqui por cima você consegue ver. Ele é um suporte aqui para ancoragem. E aqui a gente tem os isoladores de ancoragem, a gente chama esses isoladores de ancoragem, isoladores poliméricos de ancoragem, tá certo? Algumas vezes você vai ver nessa rede CE3 um para-raio. Algumas vezes. Aqui é um exemplo que ele está mostrando o para-raio para a gente, né? E por que isso? Algumas concessionárias pedem que em fins de rede existam para-raios, justamente para escoar o surto para a terra nesses fins de rede, né? Então, é o exemplo que a gente vai mostrar aqui para vocês, ó. Aqui você percebe que aqui ela é uma rede CE3, olha os isoladores de ancoragem aqui, né? Olha os para-raios aqui também, mas nem sempre tem para-raio, né? Nem sempre uma rede CE3 tem para-raio, mas algumas vezes, em algumas concessionárias, elas vão pedir isso. E aí eu até diferencio isso na minha planta de situação, dizendo que essa rede é uma CE3 PR. Esse PR vem de quê? Para-raio. Se ela é só uma rede CE3 e não tem para-raio, eu tiro essa descrição, né? E eu faço justamente isso para especificar melhor no meu projeto, na minha planta de situação do meu projeto de subestação, por exemplo, né? Então aqui a gente tem uma CE3PR, né? Ou simplesmente uma CE3. Aqui a gente tem, ó, a sustentação para ancoragem e o braço tipo C. Justamente o braço tipo C, mesmo braço usado numa rede CE2 que eu mostrei aqui para vocês. Aqui é outro exemplo de uma rede compacta sem o braço tipo C, então você vai ver algumas vezes essas variações. A rede compacta sem o braço tipo C, só com suporte para ancoragem, né? Os isoladores de ancoragem poliméricos. E aqui o nosso poste, nesse caso é um poste duplo T, né? Então, só para você ter noção.
atente-se sempre ao formato desta rede, né? Nunca se... porque o que pode acontecer? Essa rede C3 pode derivar para outra C3 e continuar. Não significa que seja fim de rede, né? A rede está continuando. Então, sempre atentando ao formato, né? E o formato de uma C3 é justamente este aqui que você está vendo, né? E aí a gente tem uma CE4, uma rede CE4, ela consegue fazer uma angulação maior, né? E aí que vai mais uma vantagem das redes compactas, porque aqui a gente tem na verdade a gente tem 4 circuitos no mesmo poste. A rede compacta permite que a gente leve mais circuitos em um único poste, né? Isso é muito importante, muito legal também. Então aqui a CE4 é compacta em espaçadores, faz uma angulação maior até de 90 graus. E aqui a diferença dela, se você olhar só por essa imagem, você vai falar, nossa, Márcio, isso aqui é uma CE2, mas não é. Ela tem também os isoladores de ancoragem para reforçar esta angulação, né? Então, ela é uma estrutura que ela tem o braço tipo C, ela tem os isoladores de ancoragem e ela tem os isoladores de pino também. A única diferença que você vai ver entre a estrutura C4 para C2 são os isoladores de ancoragem, que são justamente esses isoladores aqui que vocês estão vendo, né? Então ela tem um braço, tem os isoladores de pino e tem os isoladores de ancoragem para fazer essa angulação maior, justamente aqui como você consegue ver, tá vendo? Isoladores de ancoragem e aqui os isoladores pino, o braço tipo C, né? Que formam aí uma rede compacta em espaçadores 4. Né? Que eu consigo fazer uma angulação maior com essa rede. E aqui a gente consegue ver até aqui embaixo, ó. Já treinando o nosso olho, essa aqui é uma rede C3. Olha aqui a ancoragem, olha aqui o braço tipo C, né? Fica fácil agora de entender, depois que você entende o tipo da estrutura, o formato dessa estrutura. Essa aqui, por exemplo, neste canto, já é uma estrutura C2. Ela não tem os isoladores de ancoragem. A estrutura C4 tem. Então aqui, ó, aqui é uma C4 e aqui é uma C2, né? Então já olhando você consegue perceber de acordo com os materiais que são utilizados. Então o formato da estrutura é muito importante para você prestar atenção e já conseguir definir em campo que tipo de estrutura é essa. Agora que você sabe C1, C2, C3, C4, fica fácil de identificar as variações disso em campo. Porque, por exemplo, se eu tenho uma rede aqui em que eu consigo enxergar uma estrutura CE1A, né? Aqui o braço, aqui o isolador, o espaçador losangular. Então essa aqui é uma estrutura CE1A, CE1A. Só que no mesmo poste, ela está também com uma estrutura CE3. Então, essa aqui é uma estrutura CE3. Aqui a gente tem uma CE3. Logo, a gente vai ter o quê? Uma CE1A, CE3, né? Então, eu junto as duas nomenclaturas e vira a rede que eu estou mostrando para vocês, a nomenclatura que eu estou mostrando para vocês. Ela é uma CE1A, né? Porque ela tem um braço aqui e deriva para uma CE3. E aqui, como você pode ver, essa derivação ela está com chave fusível. Nem sempre a derivação é com chave fusível, que nem você está vendo aqui. Essa chave fusível pode ser uma derivação para um cliente, para uma subestação de um cliente. Aí eu trabalho com chave fusível se a minha concessionária exigir, mas nem sempre. Se ela tiver chave fusível, eu ainda coloco na nomenclatura da rede o CFU, né? Ou simplesmente CF, para indicar que é uma chave fusível que está lá, né? Muito importante isso. Então aqui é uma CE1A, CE3, CFU, que tem chave fusível, e aqui é uma CE1A, CE3, sem chave fusível, então não coloco o CFU, né? Então, o que eu fiz agora? Só juntei as duas nomenclaturas que eu já sei e formou essa nomenclatura final desta rede aqui. Da mesma forma, uma CE2, CE3. Aqui a gente tem uma CE2, olha aqui o braço tipo C, olha aqui os isoladores de pino poliméricos. Não tem isolador de ancoragem, então não é CE4. Neste caso, ela é uma CE2, CE3 sem chave fusível. Aqui ela tem chave fusível, então ela é uma CE2, CE3, CFU, né? Fica fácil de identificar isso no projeto. Moacir, mas você fica falando de projeto, quando que eu vou utilizar isso no meu projeto? Você precisa entregar num projeto de subestação algo que chama planta de situação. E nessa planta de situação você faz as identificações das redes até chegar na sua subestação. E essas identificações são justamente essas nomenclaturas que você está vendo aqui.
Então você precisa saber essas nomenclaturas justamente para isso. Para derivar, ó, eu vou fazer uma derivação, eu vou fazer essa derivação com uma rede CE3, até a minha subestação, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então isso é muito importante você conseguir entender, tá? Ó, então uma CE2, CE3, né? Fica fácil de identificar aí neste caso. Da mesma forma, eu vou para uma estrutura de rede compacta que tem derivação subterrânea. Essa derivação subterrânea vai para uma subestação abrigada, por exemplo. Então, derivação subterrânea, a gente coloca DS. Neste caso aqui que você está vendo, ó, a gente tem a nossa estrutura CE2 com chave fusível e a gente tem a nossa derivação subterrânea, né? E aqui a gente tem até um para-raio. Para essa estrutura ser mais completa, eu trabalharia com uma CE2 DS PR, né, de para-raio, e CFU de chave fusível, que aí eu já estou completando tudo que tem lá nessa rede. Eu tenho chave fusível, eu tenho para-raio, eu tenho uma CE2 e eu tenho uma derivação subterrânea, né? Aqui é um exemplo de uma derivação subterrânea com rede CE2. Então a gente tem a rede CE2, está passando aqui, chave fusível deriva para, tem o para-raio aqui também, e aqui as muflas para justamente a nossa subestação abrigada. Percebe o seguinte, eu tenho e trabalho com essa mufla justamente para separar, fazer essa separação de um condutor que não é isolado, ele é somente protegido, para um condutor que é isolado, 100% isolado. Então este condutor ele já tem isolação e este condutor ainda não tem isolação, ele é simplesmente protegido, né, com a capa XLPE, que é justamente a capa que tem aqui na rede compacta, né? Então aqui eu juntei CE2, não tenho ancoragem, isso aqui não é ancoragem, é só para derivação, para chave fusível, né? É só um conector de derivação. Então não tenho a ancoragem, então não é CE4, ela é uma CE2, braço tipo C, e faz a derivação subterrânea até a minha subestação abrigada. Então é a CE2DS. Eu também tenho CE1DS, né? Se fosse aqui um espaçador losangular, né, com um braço tipo antibalanço, seria uma CE1ADS, né? E aí você vai identificar em campo de acordo com o que você está vendo lá pessoalmente, né? E aí a gente tem também as estruturas de rede compacta com transformadores. Quando tiver transformador, você vai acrescentar a abreviação TR, tá? TR. TR vem de transformador. E aí o processo é justamente entender e verificar as redes que estão acontecendo lá. Então, por exemplo, que nem aqui, eu tenho uma CE2. Tenho uma CE2 com chave fusível que deriva para quem? Para um transformador. Então é uma CE2TR, né? E aqui a gente tem uma CE3. Amostrei esse braço. Esse braço é só para chave fusível. Neste caso aqui, ó a ancoragem chegando aqui, o braço da ancoragem, aqui os isoladores de ancoragem. Aqui a gente tem uma CE3. Uma CE3, ó, chegando aqui, ó, que deriva especificamente para um transformador, ó, CE3, chave fusível, né? E transformador. Então é uma CE3TR. Para ficar mais fácil, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui nessa rede. Você está fazendo um projeto de uma subestação aérea, né? Verificou que você vai fazer uma derivação para o seu cliente. E essa derivação, de acordo com a concessionária, ela é uma derivação que tem que ser feita em rede compacta. E aí você vai fazer o seu levantamento em campo. No seu levantamento em campo, você viu que a sua rede é uma CE1A. É uma rede compacta em espaçadores com braço antibalanço. Uma CE1A simples. Você vai derivar para o seu cliente. Você deriva uma CE3. Então essa aqui, essa rede aqui, especificamente, é uma rede CE1A CE3 com chave fusível, né? Então olha aqui os isoladores de ancoragem, olha aqui o braço tipo C. CE1A, CE3 com chave fusível. Então, essa aqui seria essa nomenclatura. CE1A, CE3, CFU, chave fusível, né? Então, era assim que eu colocaria no meu projeto. Derivo aqui, olha aqui meu espaçador losangular. Chego aonde? Numa CE3. Então, essa aqui é uma CE3. E tem transformador, não tem? Tem. Então, essa rede aqui, por completo, é uma rede CE3TR, porque tem um transformador. E era assim que eu colocaria no meu projeto. Percebe? Simplesmente, o fato de eu colocar CE1, CE3, CFU, CE3TR, já consigo ver na minha mente tudo que está acontecendo, né, através dessas nomenclaturas.
Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido as principais estruturas de rede compacta 15kV e 34,5, né? Espero que você tenha entendido essas redes. Espero que ajude você a aplicar essas nomenclaturas no seu projeto de subestação, na planta de situação, no seu levantamento em campo. Não deixe de deixar algumas sugestões aqui, deixa suas sugestões de vídeos futuros que você quer ver aqui no canal, de lives também, muito importante. Se inscreve aqui nesse canal, se inscreve para receber mais conteúdos, para receber as notificações quando eu posto mais conteúdos. Curte esse vídeo e compartilha também esse vídeo com seus amigos. Tem um botãozinho aqui de compartilhar. Manda esse vídeo lá no seu grupo de engenharia elétrica, na galera que está querendo saber de redes compactas, querendo entender mais também sobre loteamentos. Então, vai lá, curte esse vídeo, se inscreve, deixa o seu comentário. Tamo junto e até a próxima.